Antenados na Geral, está começando mais um programa muito abençoado. Espero que nesse dia esse programa faça bem à sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que te dê a paz, viu? Hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Um tema muito bom, uma carta muito importante, muito contextualizada. Muitos problemas que a igreja de Corinto passou, a igreja brasileira nos dias atuais também passa. Então vamos comentar um pouquinho sobre isso, fazer essa relação e a interpretação. Para participar do programa de hoje eu convido ele, que é evangelista na Igreja Batista Vale de Bênção. Ele é bacharel em teologia e marketing, professor de seminário, é capelão e também juiz de paz. Vitor Galdino, seja bem-vindo mais uma vez, Antenados. Olá, Pablo, agradecendo mais uma vez o convite de estarmos aqui, né, debatendo, conversando e criando conhecimento sobre todos os assuntos do meio teológico e seculares também, que a gente acaba falando, né? Agradeço essa oportunidade, é um prazer estar com os amados irmãos aqui mais um dia. E ele também, que é evangelista, bacharel em teologia pela FATAD, coordenador e professor de seminário, André Luiz, seja bem-vindo. Obrigado, Pablo. Vou dizer como Pedro, bom é estarmos aqui, né? Um tema interessante, junto com os amados queridos irmãos, a gente vai trabalhar essa ideia e poder contribuir, né, para o telespectador. E ele também, que é pastor seminarista na Assembleia de Deus, Amor e Graça na Pavuna, Leandro Rodrigues, seja bem-vindo, Antenados. Boa tarde, Pablo, boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui falando desse assunto. 1 Coríntios, a Igreja do Conflito, muito bom. Ele também, que vai participar, que é bacharel em teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares. Muito bom estar aqui. Essa carta tem profundas revelações de Deus nessa carta. A gente tem muito que aprender e é um ponto crucial da Igreja de Corinto que passou e é um ponto também que nós passamos nos dias de hoje. E a igreja é a igreja. A igreja era em Corinto e é a mesma de hoje. E quem sabe até a mesma de amanhã, né? Muito bem, então vamos lá iniciar aqui o comentário sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, você sabe que enfrenta com a igreja em Corinto diversos questionamentos filosóficos e também doutrinários. A igreja em Corinto precisava ouvir as admoestações do apóstolo Paulo. Assim, Paulo escreve sua primeira epístola aos Coríntios. Essa carta tão difícil, uma mensagem tão severa, parece que era uma igreja aqui complicada, né? Naquela época ali, muitos problemas. Vamos abordar aqui, vamos falar um pouquinho do contexto histórico da carta de Paulo aos Coríntios e abordar os principais temas que Paulo menciona nessa carta. Vamos lá, começar aqui pelo meu amigo André Luiz. Qual era o contexto histórico, André, e o principal tema da primeira carta de Paulo aos Coríntios? A igreja em Corinto, o próprio apóstolo Paulo fundou, né, na sua segunda viagem missionária. Ele ficou lá 18 meses. E depois, como era do seu feitio, ele estabeleceu presbíteros e partiu. A igreja de Corinto, ela sofreu muito com as filosofias, né, gregas, pagãs, que influenciaram ela. O assunto principal, na verdade, são vários assuntos, né, porque é uma carta-resposta. Paulo enviou obreiros para saber como a igreja estava e também recebeu notícias, porque os obreiros iam lá fazer perguntas a Paulo. Inclusive, a primeira carta aos Coríntios, na verdade, é a segunda, porque a primeira carta que ele escreve é perdida, né? E a segunda é a quarta. São a segunda quatro cartas, porque ele vai dizer, por carta já vos escrevi, né? Ele vai dizer isso na primeira, ou seja, houve uma primeira que se perdeu. Então, são vários assuntos que tem ali. Ele vai falar de imoralidade, ele vai falar de ressurreição, ele vai falar de dons espirituais, ele vai falar de fornicação, ele vai falar de espírito sectário, ele vai falar de casamento, ele vai falar de divórcio. Então, assim, é difícil dizer que tem um assunto, né? Parece que a primeira carta, a igreja estava ali muito problemática. Na segunda já melhora um pouco. Mas, tentando resumir, eu acho que ali a gente pode dizer que do primeiro capítulo ao quarto capítulo fala da divisão, né? Que é uma igreja que sofreu muita divisão. Acho que do 5 também fala ali da aplicação prática. Aliás, até por questões a sétima é casamento, né? 7 é casamento, 5 é sobre litígio entre os irmãos. Litígio entre os irmãos, acho que A segunda é do casamento,
sobre o casamento. Do 8 ao 10 também fala da liberdade do cristão. Isso. Sim. Do 12 a 14, dons. obrigações dos Dons, O 15, ressurreição. E fala 15 sobre ressurreição. o 11, é o problema. fala sobre o Nova culto, defesa do ordem no apostolado. culto. Ordem do Como culto que também. o culto deve ser... Então vamos fazer um resumo Nova aqui O defesa sobre resumo da Carta de Corinto é devido à sua cidade, uma cidade helenística, mística. Tinham templos de Afrodite, antes de Paulo ter instaurado a igreja de Cristo lá. Então era um local muito misturado, era uma grande metrópole. Tem um outro nome que se dá, sempre esqueço. Não seria metrópole. Exatamente, obrigado, pastor. Então era uma cidade, antigamente eu falei aqui, vamos corintizar, e por quê? Que era uma cidade meio tipo Vegas hoje. Era meio Corinto. Então era meio complicado aquilo lá. Instaurar uma igreja num lugar problemático como esse é a mesma coisa que instaurar a igreja de Cristo num lugar problemático como este. Entendeu? Então lá eles tratam de assuntos que hoje nós tratamos no nosso cotidiano de igreja. Ele recebeu uma reclamação por escrito de Chloe e ele começa a introdução a isso. E de forma irônica, ele fala, poxa, eu vejo que vocês têm muitos dons, muito legal, vocês fazem tudo, legal isso. Mas a igreja de Cristo não é isso. Não só o manifestar, não é isso. A igreja de Cristo é uma igreja que centraliza na cruz. E aí ele começa, a grosso modo, a pôr ordem na casa. Uma igreja que tinha uma cidade onde teve visita de Apolo, por exemplo, que ele era um famoso pregador. Então ele era aqueles camaradas. Olha só como é que são contemporâneos os temas que tratavam antigamente, né? Que aí causou divisões, não, porque aquele ali que eu sirvo, e outro, não, mas eu sirvo a Cristo, como que tivesse uma revelação direta a ele. Entendeu? Não está falando de Jesus, o nosso Jesus. Ele estava falando de ele ser tão bom que pastor nunca ouviu. Não, porque eu recebi uma revelação direta que agora o eu sou. E são coisas assim. E aí Paulo trazendo a centralidade da igreja de Cristo, e aí começa a tratar de cada detalhe da sociedade, que existiam ali, as divisões de quem seguir, porque, convenhamos, vaidade de vaidade, era uma igreja também que tinha vaidade, muita vaidade. Acho que vale a pena a gente abordar um pouquinho esse tema do Rafael, sobre a divisão. Começar já o primeiro bloco com os primeiros capítulos ali, que é sobre a divisão. Que ele tocou em Paulo, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, sou de Cristo. Sou de Cristo, Que foi o pedaço... que é uma divisão atual também. Por isso que também Paulo fala sobre o escândalo da cruz, né? Que o escândalo da cruz é esse abrir mão de si mesmo, essa renúncia do ser. E não é de ninguém, é de Cristo. Nós somos de Deus, não tem ninguém maior do que ninguém, né? A gente tem que ser... acho que o problema do homem ali também era o hedonismo, né? A antropologia do... Parece que na verdade, o homem era o centro do universo. Era o costume deles, né? E você tocou no assunto sobre... ser um Corinto, né? O cara mora em Corinto, ele é um Corinto. Já era falar que o cara era um devasso, né? E, ao mesmo tempo, falar que o cara era um amante da filosofia. Então, era costume deles ir para as praças ouvir os filósofos e, depois de ouvir os filósofos, eles sentarem e escolher qual filósofo agradou mais com a filosofia. Eles só mudaram de lugar. Em vez de ser na praça, começaram a fazer na igreja, né? E a vaidade começou, eu sou de o Pedro, egocentrismo... Eu prefiro ele pregando. Não, eu sou de Apolo. Eles pegaram o que faziam na praça e começaram a fazer dentro da igreja. Pra igreja. Aquilo ali, na verdade, não era novo para eles. Já era uma prática já cultural da região. O problema da divisão, que é o primeiro ponto que Paulo vai abordar na carta, é um ponto que a gente vive hoje. E é um ponto fundamental. Por quê? Todas as igrejas têm problemas. Mas quando a gente tem uma igreja que tem problema, mas ela tem união, é diferente de a gente ter uma igreja que tem problema e ela é dividida. Então o problema ele vai ficar mais difícil de ser contornado. A divisão que Paulo fala também sobre isso é de grupos formados dentro da própria igreja. Facções, né? Não é só aquela divisão de egos, mas de grupos que foram feitos, de que um achava uma coisa, outros achavam outras, mas que Apolo prega mais, e assim foi. Então, uma carta que foi escrita há mais de 2000 anos, que hoje a gente vivencia como se tivesse sido escrita ontem por Paulo. Porque é o que tem hoje em dia, os pregadores, as pessoas seguindo os pregadores também, porque falam... Desculpa, as divisões também eram por conta do social. Ali, e Paulo deu ênfase aos mais pobres, aos mais fracos, porque também tinha uma discrepância muito grande. E Paulo sempre, quando escreve suas cartas, ele sempre puxa. Carta de Paulo sempre tem a questão social, tem a questão igualitária. Ele tenta sempre trazer equilíbrio.
A missão dele é botar todos no mesmo patamar. E ele foi fazendo isso. Realmente, a igreja de Corinto era uma igreja dividida. Alguns queriam a filosofia. E Paulo, na sua sabedoria, ele filosofou na carta de Paulo para mostrar, olha só, o que vocês querem, eu tenho de sobra. Mas o escândalo da cruz, a cruz é que nos importa, não é a filosofia. E isso ele demonstrou na sua carta. Ele faz várias menções filosóficas para mostrar que o que eles defendem, o que eles acham que aquilo ali é religião, ele também tem, e ele assim mesmo a rejeita. E a segunda carta que foi escrita, né, que a gente já sabe que é a quarta, antes dela foi uma carta que foi considerada a carta severa. Né? Paulo escreveu meio que duramente para a igreja, porque já era a terceira vez que ele estava falando sobre o que ele vinha observando e as reclamações de alguns. Então, a gente vê que era um problema que estava muito infiltrado, as pessoas estavam realmente, todas elas, cada uma focada em alguma coisa, e com isso o objetivo da igreja que Paulo propôs, que era a igreja que ele iniciou lá em Atos 18, que quando foi a visita dele lá em Corinto, então ele viu que já estava precisando falar um pouquinho mais pesado, André, porque o povo não estava entendendo. Interessante, pegando essa divisão aí de hoje em dia, é importante de contextualizar, porque de fato está acontecendo muito. As pessoas estão atrás daqueles que falam bonito, daqueles que pregam bonito, que tem uma impressão, que tem uma eloquência boa. Eu lembrei até uma frase de Nietzsche, que ele disse que os poetas turvam as águas para tentarem parecer mais profundos. Então, há essa vaidade ainda no nosso meio, né, dos pregadores quererem ser o top dos pregadores. Existe isso. Uma vez eu conversei com um amigo, fui para uma igreja visitar, aí eu não entendi o comentário dele. Aí ele falou, pô, o varão aí quebrou tudo e tal, mas se me der a oportunidade depois dele, aí ele vai ficar pequeno, uma coisa assim, tipo, meu sermão. Ele quis dizer o seguinte, quando eu falar, Meu sermão vai apagar o meu seu. sermão vai apagar o sermão dele. É problema, é um corintiano. É a igreja de Ele não torce para os Corinthians, Corinthians, mas ele é corintiano. Total. É o ego, né? É o egoísmo. Paulo vai dizer, Cristo está dividido, né? Só que assim, a carta de Coríntios ela é extraordinária. Em todas as epístolas acontece isso, porque desmistifica também uma ideia popular que as pessoas têm, que a igreja primitiva era maravilhosa e perfeita. Né? Na igreja primitiva todo mundo era curado, na igreja primitiva... E não é bem assim que funciona. Mas essa questão de divisão, ela já aparece quando Jesus chama os apóstolos, não é? Aonde você já vê ali que há tensões, né? Onde eles discutem quem é o maior, aí Jesus vai e dá uma lição, dizendo, olha, os gentios, eles que procuram os primeiros lugares. Entre vós, o maior será o menor. E Jesus fala constantemente sobre isso. Outra vez ele vai lá, não procura os primeiros assentos. Porque se você sentar na frente, a pessoa pode dizer, eu tenho um convidado mais ilustre que você, vai lá para trás. Se você sentar no fundo, você pode ser chamado para frente. Você vai para um break, mas assim, esse assunto eu acho que a gente tem que ir para o próximo bloco, porque eu lembrei aqui que muitas pessoas ficam na igreja por causa do líder. E é exatamente o que o Paulo nunca quis. Ser diversificador porque eu sou de Cristo, Mas não é eu porque... Graças a Deus que não batizei O problema ninguém. ali em Corinto, pra gente enterrar, o problema ali em Corinto não é nem... Vamos enterrar O esse problema ali bloco com aqui. Corinto não é nem com Paulo, com Apolo, com Pedro, que você deu um exemplo de um pregador se achar. O problema ali é com o povo que coloca os pregadores na vitrine. Então, o pregador que tem que ter o cuidado com o que o povo está fazendo com ele, né? Olha aí, o papo tá elevando o nível, viu? Só tá começando. Não sai daí, não. Vamos um breve break, um rápido intervalo e vamos continuar aqui esse papo, viu? Antenados volta já já. Antenados na Geral está de volta aí com um som muito bacana, muito animador. Esse que é lindo demais no Antenados. A gente é bem eclético. Aqui você vai ouvir reggae, vai ouvir rock, vai ouvir... samba não, funk não. Já até funk tem o... Qual o nome daquele? Tonzão, né? Que se converteu, o cara era cantor de funk aí, é famosíssimo, aí se converteu, tá aí cantando funk pra igreja. Então, teu parceiro, é? Não, tá falando passinho. Do passinho. Passinho do abençoado, né? Vamos lá, então. Nós terminamos o primeiro bloco falando sobre o capítulo 1 ao 4, que fala sobre a divisão da igreja, que também é bem atualizada. Causas da divisão, a vaidade, o orgulho, né? Ali na primeira parte do capítulo 1 ao 4, fala que a divisão de... Eu sou de Paulo, eu sou de Coríntios, eu sou de
né, de Cristo. Então, até o Vitor tocou nesse assunto que a divisão ali às vezes era sectária, às vezes era por grupos, que hoje em dia a igreja também acontece muitas divisões por grupos, rebeliões. Isso é uma origem aí, tu vê que já desde o passado. Só um parênteses rapidinho sobre essa carta, logo no começo, você vê que o Paulo não tem mimimi, ele já chega ajustando os ponteiros. Hoje, eu não sei, as pessoas parecem que andam em ovos na igreja. Existem coisas que são claras, tem coisas que são e tem coisas que não são. A gente tem que parar um pouco com esse nós não temos bebezinhos. Você não pode falar, senão sai. Porque senão Paulo chega e quebra tudo. E ele vai no peito. Olha só, é irônico. E ele começa dando já o objetivo. nome. Ele fala assim, porque... E ele fala o nome da origem da carta, só Chloe que mandou a carta. Ela Não tem falou. fiquei sabendo, não, olha só, ela falou. E aí, que papo é esse? E outra Vocês coisa- estão cheios de dom, né? E outro ponto... Falando em língua, muito maneiro, mas vem cá, cadê o amor? Cadê a questão do relacionamento? Tava tendo incesto, é isso? Mas a gente Não, vai vamos ver chegar lá. Esse aí é lá pro A gente vai ver 14, outro- pro 12, a gente tá no 4, mas vamos falar sobre esse outro ponto assunto. importante também de Paulo na primeira parte da carta, que Paulo não, em momento nenhum a gente vê que já é a segunda carta. Então você vai tirar daí de Paulo algo que Paulo não desistiu da igreja. Mesmo a igreja estando do jeito que estava, ele chegou falando claramente, do jeito que tem que ser falado até hoje, porque o que o Rafael está falando é verdade. Que se falar vai sair, porque Vai machucar, isso vai vai ferir, machucar, vai- vai ferir, aí você vai ver na igreja se criando cada vez mais problema. Então a gente tem que cortar pela raiz. E também visualizar esse lado, de não achar que está tudo perdido, por mais que o problema seja grande. Eu acho interessante, Paulo, dar o nome de quem foi o delator, né? A casa de Chloe, fiquei sabendo, porque aí já acaba com a fofoca. Me falaram, me disseram, me contaram. Isso é terrível para resolver o problema. Foi a casa de Chloe falou isso. Eu acho legal, assim, a gente estudar essa questão do partidarismo, e eu, antes de encerrar o blog, falei que não foi os apóstolos que estavam se ufanando. Foi a igreja que estava tentando colocar nos pedestais. E Paulo vem reposicionando o pensamento deles. Né? Tem hora que o pregador ele não é soberbo, ele não é um adorador de si mesmo, mas o povo tenta fazer isso. E a gente erra quando a gente recebe esse partidarismo da parte do povo. E abraça como verdade, né? Eu prefiro o André Luiz, não, eu prefiro o Pablo. Então, e a gente vai descendo com aquilo. E uma espiritualidade rasa de alguns pastores alimentam esse tipo de... Por exemplo, eu vejo pastores que eles preferem botar cerco em vez de dar pasto. Eles estão preocupados em segurar o povo nele, é minha ovelha. Do jeito que tem que ser. Do jeito que tem que ser, é meu, não pode ir para lugar nenhum, não pode visitar a igreja. Se visitar, pecado, desobediência. Isso aí, 1 Coríntios, capítulo 1 ao 4. É uma igreja atual. É uma igreja atual, um problema Totalmente. atual. A gente precisa vencer isso. Vamos então começar agora, já sair do capítulo 1 ao 4, vamos para o capítulo 5. Vamos lá, começar a comentar um pouquinho do capítulo 5, depois a gente fala sobre o 7 também. Chega ali no 7 que fala do casamento. Vamos ver se a gente consegue até o final desse programa fazer um resumão da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, falamos do capítulo 1 ao 4, que é divisão, que acontece nos dias de hoje. Então, você pega essa lição aí. Cristo é um só, o reino é o mesmo, a igreja é uma só, não tem divisão. Então, você é discípulo de Cristo, congrega numa igreja, mas não gera divisão, não seja favoritista. Você pode admirar um pregador, você pode admirar um irmão em Cristo, mas não coloque ele na posição que ele não tem, que não é dele, que a posição de glória é de Cristo. O homem é usado por Deus. Então, é essa a nossa visão. Vamos lá, capítulo 5 ao 6. Começar aqui pelo professor André Luiz. André Luiz. Então, primeiro foi divisão. Aí, depois que Paulo trata da divisão, ele fala sobre o casamento. Não, o casamento é o... No 7 o casamento é o casamento. O divórcio, o casamento. Isso, no 7. Então, do capítulo 5 e 6 5 e 6, litígios pronto. entre os irmãos. Aí ele vai perguntar, Podemos né? falar como carnais, né? Vocês... Espirituais. Um irmão está acionando outro irmão na justiça. Vou contextualizar o que ele disse aqui. Vocês não têm pessoas entre vocês para julgar? Ele está querendo dizer o seguinte, é uma vergonha vocês, além de ter contenda entre vocês vão procurar arbitrar de fora.
procurar Gentio. árbitros E externos. nós queremos julgar o mundo. Ele até fala sobre isso. Ué, Exatamente. como Isso é interessante porque aí desmonta um pouco, porque a igreja tem algumas lendas urbanas teológicas que circulam, né? Uma é a do não julgueis. Como você vai disciplinar, porque Paulo depois vai entrar na questão do incesto, né? Ele vai ordenar que aconteça uma disciplina, que aconteça uma exclusão. Como você disciplina, como você exclui, se você não julga, não é? Então Paulo vai dizer, vocês não são dignos de julgar as coisas mínimas, vocês que vão julgar as coisas celestiais, vão julgar os anjos. Então esse capítulo é importante porque joga por terra essa tese. Na verdade, a Bíblia não condena o juízo. Condenatório, A sim, mas justiça da condenação. julgar as obras faz o próprio parte. Jesus vai dizer, julgai segundo a reta justiça. O que Jesus condena é o juízo hipócrita. Ele vai dizer, não julgueis para não ser julgado. Como é que você está com uma trave vai tirar um cisco, né? Ou seja, se eu estou precisando de que tirem uma coisa maior de mim, uma trave, como é que eu vou tirar um cisco de alguém? E ele está falando com os fariseus. Ele não está condenando todo tipo de juízo, não é? Então ali ele vai, como ele falou, sem mimimi, ele vai dizer, olha, isso é uma vergonha, não é? Essa parte fala sobre Infelizmente... fala sobre a disciplina, engloba a disciplina nesse contexto. Então você vai ver que é necessário. A disciplina ela não acabou ainda não. A igreja, enquanto estiver sendo Muito bom. igreja, Tem que ela ter tem que disciplina. ter disciplina, porque senão ela vai se perder e os pastores, a liderança perde a rédea. Existe a liderança, existe os auxiliares, o corpo diaconal e existe o respeito. Tem que ter o respeito, tem que ter a hierarquia, a disciplina, tem que existir. Eu gosto de falar do capítulo 5, antes de adentrar no 6, que o 6 fala da disciplina. É que Paulo diz assim, eu não vos pude falar como espirituais, né? Mas como carnais. E ele está dizendo ali que a maturidade, e aí eu entro no que o Hernandes de Lopes diz, que a maturidade ela tem muito mais a ver com o apetite do que com o ensino que é lhe dado. Por exemplo, Paulo está dizendo que ele não pode avançar. Eu quero dar uma comida mais sólida para vocês, mas vocês não têm nem apetite para isso. Vocês não têm sede para sair da carnalidade. Vocês querem ser carnais. Tem preparo para receber isso. Justamente. Vocês não têm... porque o Cristo que é ensinado na sala das crianças é o mesmo Cristo que é ensinado no auditório do adulto. Só que com a linguagem diferente. Justamente, eu preciso aprofundar. E eu não posso fazer isso com vocês não têm apetite por coisas mais sólidas. Entendeu? Então, e ele está dizendo, vocês são carnais. Então, ele está tratando esse assunto de uma maturidade aguçada pelo apetite. Isso abre parênteses também em relação ao que ele também citou anteriormente. Porque ele estava ensinando sobre falar em línguas, sobre as manifestações dos seus dons. E olha que muita gente defende Corinto como na questão do falar em línguas. E nunca uma igreja foi tão carnal, citada como carnal, como Paulo cita. As pessoas nos seus manifestar a esmo, era a igreja que tinha menos relacionamento com Deus, menos relacionamento com o próximo, era a igreja que tinha divisões, facções, que era uma igreja rasa, era uma igreja carnal, era uma igreja que ele não poderia dar alimento sólido, mesmo que ele quisesse, porque eles não tinham como absorver, eles estavam se alimentando da sua vaidade, eles estavam mais preocupando em ostentar um pouquinho de sofia, um pouquinho de histerismo, que era uma questão da região, isso tinha que ser quebrado, era uma questão cultural da cidade de Corinto, e as pessoas que iam para lá, elas faziam seu manifestar porque era uma cidade holística. Os outros deuses que adoravam tinham essa manifestação antes. Muitos anos antes, tinha as igrejas lá que tinham os seus cultos com as suas prostitutas cultuais, né, que era a igreja de Afrodite, por exemplo. Então, a pessoa veio com uma cultura enraizada e entrou na igreja. Olha como é que é a igreja atual. Aí, as pessoas vêm com uma cultura enraizada e entram na nossa igreja. E hoje, muita igreja recebe com cultura romana enraizada e entra na nossa igreja. E, pasmem, muitos pastores entram com a sua cultura romana enraizada e entram nos seus púlpitos. Eu achei legal isso que você falou. Eu fui levar fui levar um passageiro num lugar e o cara falou assim, poxa, eu tenho o dom, o cara não é crente não, eu tenho um dom da revelação, cara. E eu fui numa igreja aí, eu só vou nessas igrejas assim, entendeu? Eu vou lá fazer uma consulta lá e tal... Cara, misticismo total. Escuta, a minha mulher, ela é crente, entendeu? Então eu vou lá, ela sempre tem as revelações para mim. Eu peguei e falei para ele, meu amigo, tu já foi do espiritismo, alguma coisa? Não, foi muitos anos do Candomblé. Eu falei, então tá explicado. Você tá querendo fazer da igreja
do que você fazer no candomblé. Pastor não é pai de santo, não, cara. É santo do pai. É diferente, né? Pai de santo, é santo do pai. Ó, o capítulo 7 agora, para gente terminar esse bloco, bem resumido. Disciplina do 6, hein? Até disciplina. Seis, Até disciplina do 6. Será que a gente vai falou sobre a disciplina? Vamos passar por todo e depois a gente faz um tomar ceia, resumão. né? Pronto. O capítulo tomar ceia. 7 fala sobre, bem rapidinho, que só tem um minutinho. A gente não vai conseguir terminar aqui, né? Nem começar, mas fala sobre divisão, sobre o casamento. Alguns pensam que Paulo era até machista, que ele orienta a não casar. Mas a gente tem que olhar o contexto também do momento, né? Na verdade, ele chama de um ministério, né? A igreja estava Casamento. sendo perseguida, estava iniciando, sendo perseguida. Ele O não é a favor não do celibato. casar não era porque ele era a favor do celibato. Lá no versículo 23 ele diz isso. Mas era porque, imagina, você está sozinho, vai casar, já está sendo perseguido, vai botar a mulher para perseguir, os filhos para ser perseguido. Mais problema para administrar. A questão ali, na verdade, do não casar, não era questão de machismo, de Nem de celibatário, celibato, mas era questões mais de preservação da vida e de sofrer sozinho. Né? E Paulo, apóstolo, Ser livre para fazer mais a obra de Deus. É muito sábio, né? E ele falava que, olha só, diz Deus e não eu. E as pessoas pensam que depois Paulo fala, não, agora digo eu e não Deus. Ele não está falando que ele está criando uma nova doutrina paulina, uma teologia dele, não de Deus. É que ele está falando que Jesus já tinha falado sobre isso nos evangelhos. Aí ele dá a recomendação com a autoridade apostólica que ele tem. Olha só, agora digo eu. Eu recomendaria que não case. Entendeu? Porque casamento é um ministério. Se você vai ter, sua vocação é essa, digo eu, na minha autoridade apostólica, por uma questão pontual. Mas ele fala, ele se referencia também a Deus. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? É que, primeiro, Jesus já tinha falado acerca do casamento. Paulo está dizendo, eu E como ele homem... complementa com a visão apostólica que a autoridade foi estabelecida a ele. Ele está dizendo assim, como homem, pelos problemas que eu administro, que eu escuto, né, nos bastidores da igreja, Não dava para ele seguir o Mas você ministério. tem que dá saber pra se você segurar, quer né? casar ou não. Você não segura tua onda, meu irmão. Ali rapidinho, que eu sei que já Você não estourou o tempo. segura essa carne. Ali também, naquela época para a igreja, o celibato tem um valor maior que o casamento, diferente de hoje. Por exemplo, hoje, na verdade, se você é pressionado a casar-se, mas naquela época o celibatário era visto de uma forma mais nobre. Por isso que o Novo Testamento vai dizer das 5 filhas, né, do evangelista que profetizavam, e você percebe toda essa tendência de que o celibato é superior ao casamento, o que hoje nós pensamos de maneira diferente, né? Hoje, por exemplo, se um pastor é celibatário, ele vai sofrer um preconceito muito grande. É verdade. Muito bem, vamos para um break, mas vamos finalizar ainda esse assunto, viu? Sobre o capítulo 7 de 1 Coríntios. Você que está aí, aguarde aí. Nós vamos terminar aqui 1 Coríntios, vamos chegar até o capítulo 16. Não saia não, que Antenados volta já já. Maybe this time I'll speak the words of life with your fire in my eyes. Antenados na geral, está de volta aqui para o terceiro bloco, sempre incentivando você a participar. Anote o telefone da Boas Novas aí, que vai estar debaixo da sua telinha aí, viu? 021 98079 2961. Esse é o nosso telefone. Mande mensagem de texto, grave um vídeo no WhatsApp, mande sugestões de temas, porque esse programa é seu, é para você. Visite nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook e seja abençoado pelo Antenados na Geral. Muito bem, pastor, estamos aqui, né? Rafael tá rindo aqui porque o intervalo aqui é uma benção. A gente também Bate-papo continua, né? Vamos lá, a gente finalizar o 7 para ir para o 8 e 10. Bom, 9 e 10. Paulo não é contra, e nem é muito nem é a favor, não é contra o casamento, nem é a favor do celibato compulsório, tá? O que o Paulo está defendendo? Que ele é contra o celibato obrigatório, compulsório. Ele defende o que Jesus já tinha falado. Né? Jesus dá 3 tipos ali de eunuco, 3 tipos de celibato. O cara que foi capturado e fizeram dele um eunuco, o cara que tem o dom para ser eunuco, ele tem todos os membros no lugar, mas ele tem o dom para aquilo, e o cara que se fez eunuco, que é o caso de Paulo. Paulo, ele se fez eunuco por causa da obra do Senhor e da perseguição que haveria. O versículo 23 e 26 do capítulo 7, ele diz, né, que ele sofreria grandes perseguições, e como o Paulo falou, era bem melhor fugir, bem melhor se esconder, bem melhor se mover, se locomover sozinho do que com a família. Tá? Que não esse texto não é contextualizado para os dias de hoje. Não, que tem pessoas que justo, igrejas não é que uma usam. Ordenança, não é uma doutrina. Gente, eu costumo dizer o seguinte, eu dou palestra para jovens, eu falo o seguinte: você não tem dom de celibato se você sobe pela parede, pô.
Você não tem celibato, que dom que você tem? Deus Tu me vê chamou. uma mulher, tu não já pode ver não consegue nada, já segurar era. os Deus me olhos. chamou pra ser eunuco, aí vive foi extinta. Vive justo, tremendo vive todo. tremendo. Ou então o cara veio. Se achar Ó, hoje. isso aqui é muito comum que eu vou falar. O camarada veio do homossexualismo, tá? Ele nunca teve afeição por mulher, ele veio do homossexualismo, e ele chega na igreja e fala que ele tem um dom de celibato. Entendeu? E aí ele diz, não vou casar, mas vive. Já sei, já entendi. Já Então você entendi. não tem dom, cara, de celibato. Então vamos lá. Depois do 7, vem o 8, 9 e 10. O 8 é comida Que sacrificada fala aos sobre o ídolos. véu? Não, o 8 é comida sacrificada aos ídolos. Ah, um tema tá. delicado. O 9 é Liberdade. O 9 é a Fala da- defesa do fala apostolado de Paulo. Pronto, assunto Liberdade. importantíssimo. Como que nós devemos administrar nossa liberdade? Nossa liberdade. Que aí vem Dietrich Bonhoeffer, no discipulado que ele fala no livro dele, falando sobre que a graça barata, que as pessoas, a graça barata que quer justificar o pecado e não o pecador. Aí o cara usa, é graça de Deus, estou livre, estou salvo. Tá livre Aí o demais, cara né? usa da liberdade para dar ocasião à Gálatas. carne. Gálatas. Liberdade A carta diferente de liberdade é libertinagem, né? É essa a diferença. Então, o que confunde é aquilo que eu acho que eu posso fazer e é normal para mim, do que aquilo que o Evangelho ampara para eu fazer. Então, tem essa diferença. Então, a gente vai ver até essas questões que são muito debatidas hoje, que é a questão de tatuagem, que é a questão... Eu conversando com um amigo lá da igreja, uma vez ele veio falar comigo sobre tatuagem. É um tema também sempre muito polêmico, né? E eu falei para ele assim, olha, você tem convicção do seu chamado pastoral? Você está preparado para isso? Se você estiver preparado para isso e você achar que não deve fazer porque alguns dos seus membros poderão sofrer algo em relação a isso, então você não faça. Né? Paulo diz aquilo que você vai fazer que vai escandalizar seu irmão, você não faça. Então a gente tem que abrir mão da nossa vontade, do nosso eu por conta do evangelho. O capítulo 8 por ele mais que fala eu do seu queira direito. fazer, eu... O capítulo 8 ele fala que você tem o direito de fazer, mas você não pode escandalizar os irmãos de mente fraca. Né? Ser pedra de tropeço para os irmãos de mente fraca. E ali no capítulo 8 ele está tratando sobre essa questão da carne sacrificada aos ídolos. Por quê? Porque tinha irmãos que eram convidados para ir à casa dos outros irmãos para comer. De outros irmãos não, né? Para comer comida sacrificada aos ídolos, eles tinham que se abdicar disso. Outros já iam no mercado procurar carne sacrificada aos ídolos porque elas eram melhores. Eles iam no templo, compravam, levavam para o açougue, então era a melhor carne. E esse assunto, Rafa, assunto é interessante porque a gente teve um programa aqui que a gente falou sobre escandalizar até que ponto reprime quem eu sou. Que às vezes o cara também fica numa ética infantil, escravo da mas consciência esse do próximo, ponto de e Paulo. aí ele perde a própria identidade. Mas tocando no assunto do Leandro, é importante porque o não escandalizar. Essas pessoas, geralmente, vieram, né, André, de outras religiões que Justamente. praticavam isso. Então, quando eles comiam a carne, para mim, tanto faz. É de Deus abençoa, para mim não tem nenhum problema em comer uma carne. Era esse o Só ponto. que para eles traziam de volta a fé antiga. Isso, servia de pedra de tropeço. Pedras de tropeço. Eles voltavam a passar. o grande problema- Gerava julgamento A na mente questão é que deles. os pastores são formadores de opiniões. Então a gente tem que ter isso na consciência também. Essa questão, o que eu bate muito na minha tecla, no meu pensamento é o seguinte, voltando ao assunto sobre tatuagem, contra ou não, não importa. Gostou de tatuagem. Agora a questão é o seguinte, você vê pessoas que viveram no mundo durante um bom tempo, mas resolveu fazer tatuagem depois que entrou na igreja, né? E aí você vai ouvir Augusto Nicodemo dizendo, olha, se aquela pessoa faz uma tatuagem, mesmo que seja algo relacionado à fé, para provar para si mesmo ou para outro a fé que ela carrega, é porque ela nunca conheceu Cristo. Eu ouvi Augusto Nicodemos falando isso. Então, assim, é bem O forte. mito dela. Então, Mito, mas o cara fez por vaidade, ponto. E daí? Cada um que saiba lidar com o seu próprio pecado. Entendeu? Eu não tenho uma opinião definida publicamente em relação Não, à eu tatuagem, também- mas eu acho que, tipo assim, qual questão filosófica, né? Paulo aborda isso na sua carta a Coríntios. Por que ele estava falando isso? Porque nitidamente era uma igreja carnal, mística, mas era uma igreja de Cristo. E ele tinha que estabelecer a igreja de Cristo genuína ali. Ele tinha que falar sobre liberdade, mas ele declarou sem pedido de falar isso. Olha, eu não posso falar sobre essa liberdade. Vocês são rasinhos. Vou dar de mamar para vocês, bebezinhos. Então, vamos ensinar vocês, inclusive, como comer carne. Porque, olha só, quem está comendo carne não vai fazer mal nenhum.
como eu, comida... Que ídolo, meu irmão? Nós somos livres em Cristo. Cristo que esses ídolos- criou a carne que Não pode existe, não né? existe isso. Mas vai escandalizar os fracos novatos da igreja. Aí que tá o ponto. Ele fala, é o que tem, ponto. ele fala que tem demônio atrás da... Entendeu? Os fracos da fé que estão na igreja, que tá lá, não, porque eu sou de Apolo, porque eu sou mais filósofo, tenho mais condições ou menos condições, esses fraquinhos vão se enfraquecer na sua postura. E aí que é nós a carregamos questão, nossa cruz diariamente, É isso aí. pautado nessa questão. Não é uma questão moral. Agora, a partir do momento que nos mutila, já causa um problema. Porque você não pode se mutilar, deixar de ser livre para ser escravo de outro. Você não é escravo da religião, mas é escravo de uma imagem. Por quê? Como eu falei no começo, nós temos uma raiz romana. E a romana, principalmente, dentre milhares de outras heresias, a infabilidade papal. Ele é o Deus enquanto aqui nessa terra. Então, eles não podem ver aquele que está por detrás de um púlpito com a falha. Por quê? Porque, olha só, ele é um carnal. Na verdade, o carnal é aquele que julga, que procede o julgamento. Boa. André, entendeu? como é que a gente deve administrar essa liberdade, então, hoje, no nosso contexto brasileiro, a igreja? Paulo, quando começa a falar aí da carne sacrificada ao ídolo, né, ele vai dizer assim, o ídolo nada é. Ele está estabelecendo o princípio que, na verdade, é neutro. Contudo, há pessoas que têm a consciência fraca. Então, ele vai dizer, eu vou abdicar como uma concessão para não escandalizar outro. Né? Logicamente que, como o amado irmão falou, o Rafael falou aqui antes, com muita propriedade, não significa que eu devo abdicar sempre de tudo. Significa que eu tenho que ter bom senso para não escandalizar o meu irmão com uma coisa que para mim não é importante, que para mim não vai fazer diferença e que eu posso abdicar, não é? E o não escandalizar não é só o escandalizar por escandalizar, é o escandalizar aquilo que compromete a relação dele com Deus. Exatamente. Porque às vezes aí me escandalizou. Por quê? Não, porque sim. Porque não. tem pessoas também que se escandalizam. Tem gente que se escandaliza com tudo. Então, tem gente que se escandaliza com tudo. Então, alguém vai Era dizer, tipicamente uma igreja de Corinto, se escandalizava com tudo. Aí, André, você pega um comentário do próprio, eu citei muito ele já aqui, do Hernandes, falando desse capítulo, ele fala o seguinte, sobre o vinho. Ele usa esse capítulo para falar sobre a questão de beber vinho ou não. E aí ele fala justamente disso. vinho é só um programa só para vinho. Não, sério. Aí ele fala justamente disso. Dá pra É fazer pecado? uma minissérie. É pecado ou não? Mas tem gente que se escandaliza. Eu vou beber um vinho lá no bar, o cara vai passar me ver lá no bar, já começa por aí. Foi isso que eu- Então é justamente essa Então, será liberdade. que é questões culturais Foi também? isso que eu quis explicar Por com o exemplo, que eu falei na com o Europa irmão. não tem esse problema, Também. né? Não tem Mas esse problema. foi isso que eu quis falar pro irmão. Se você almeja algo que você vai ser ponto de referência e você não tem o pensamento de que você tem que abdicar de algumas coisas para não escandalizar seu irmão, então você não assuma a sua posição, porque você vai criar Isso problema. estende pro capítulo 9. Alguma coisa vai ter que abdicar. Alguma coisa vai. Dezenas de Várias Estende coisas pro vão ter. capítulo 9, porque o capítulo 9 é a defesa do apostolado dele, ele dizendo, eu também não tenho direito, eu e Barnabé, de receber salário de vós, o direito é meu, mas isso vai servir de tropeço para pregar o evangelho, então eu não abriu vou fazer. mão, ele abriu mão. Questionamentos Abrir mão. sempre vão existir. Pontualmente, especificamente, cada aquela igreja. Cara, aquela igreja. Mas de outras ele recebeu, né? Porque tem gente que acha que... Não, então entendeu, ele André? Eu tô falando assim, aquela igreja, se ele pedisse, ou se ele... ia trazer problema. Ia Ia trazer trazer escândalo, problema. é. Agora, então é uma extensão, o 9 é uma extensão do 8. É o E o discernimento. 10 e o 11? Vamos lá. O véu fala do culto, fala da mulher falando, né? Mulher que fala no meio do São culto. questões delicadas, porque são delicado. questões culturais de época e que se nós praticarmos a igreja de Corinto e como somos excelentes nisso, né, em praticar uma igreja rasa, a gente vai acabar aplicando para o dia de hoje. Aquilo dali é uma questão pontual, uma questão cultural, da Ordem mulher, de do culto. véu, que ela não poderia, aquilo dali é uma questão pontual da época. Mas se a gente não Não aplicar algumas coisas também, aí vira A bagunça. gente aplica o Exato. princípio, Então, mas... Exato, mas eu estou falando da mulher, do véu. Agora, a ordem de culto. Puxa, como eu vou falar que a gente não pode abrir mão? A bênção apostólica está lá. Enfim, né? Então, não tem como. Mas ali ele estava fazendo. Olha só como é que ele começou. Ele começou entrando na jugular de Corinto. Igreja dividida, servindo a vários outros supostos deuses, que são seus pregadores. E ele começou a organizar os dons, Disciplinar. a disciplinar, o que ele quer fazer futuramente, que ele não pode dar, mas ele quer dar comida de fato espiritual. É mais sólida, mas é uma comida coesa, né? É uma igreja de Cristo, tem que ter comida coesa. E aí ele começa agora a trabalhar com a ordem do culto,
das divisões foram citadas. Agora, como é que se cultua esse Deus, que é o nosso Deus? Porque vocês estão habituados a cultuar outros deuses. Vocês vieram de uma cultura pagã, vocês vieram de uma cultura de sofia, de filosofia, de conhecimento, e achavam que isso aí... Ou seja, Tem que ter ordem e decência no O culto. Rafael tá falando, o que ele tocou é um ponto crucial, questão cultural. Para aquela sociedade, a mulher de cabeça rapada era um sinal de imoralidade. Então, se eu estou numa sociedade onde eu, como cristão, a cabeça rapada, por exemplo, eu estou com o cabelo cortado baixo. Aqui na minha cultura isso é normal. Mas se eu estou inserido num contexto onde os homossexuais usam o cabelo raspado, naquela cultura eu não vou raspar o meu cabelo. Tu vai ter que deixar o cabelo crescer. Eu não posso pegar aquele versículo e fazer toda uma doutrina, até porque aquilo não é repetido mais em nenhum outro contexto do Novo Testamento. Pontual. E aí você entende porque algumas pessoas falam assim, poxa, mas doutrinas que antigamente era doutrina, não era doutrina? Não, porque não era doutrina. Por exemplo, aí você vai estudar o porquê cultural, né? Antigamente o assembleiano, por exemplo, não podia jogar futebol. Mas por quê? Porque culturalmente, quando o futebol começou, não era o que era agora. O filho dizia, vou jogar bola. O pai dizia, você deixa de ser preguiçoso, né? E você vai estudar. Porque o futebol era visto de uma maneira pejorativa. Então, se o mundo vê de maneira pejorativa, a igreja vê de maneira pejorativa. Se você andava com a viola em 1920 aqui no Rio, você era preso por vagabundagem. Então, a igreja viu o samba de maneira negativa. Inclusive, Mas até o essa surf, coisa muda. pegando o surf, antigamente, na década de Aí já vai puxar 80... sardinha pra ele. Vai puxar a sardinha aqui. Mas na década de 80... Marginalizado, né? Marginalizado. O exatamente. surfista na Skate praia era preso. Ele não hoje podia em surfar. dia, a criança fala assim, vou estudar nada. Que isso? Você é vagabundo, vai jogar bola. É, jogar futebol. o surf hoje já mudou. Antigamente mais era de dinheiro. maconheiro, era marginal, Mas era o discurso vagabundo. da O cara não igreja que tinha... era o errado, que não diz assim, olha, esse culturalmente não é bom, já diz é do diabo. Aí que é o problema, que um dia você vai ter que dizer que E não era sobre a do mulher diabo. também falar na igreja também é questão cultural, né? Porque Sim, a mulher ia indagar o marido dentro da igreja as questões de casa. Ó, se tu tem alguma coisa para perguntar ao teu marido, pergunta em casa. Ô pastor, meu marido aqui tá fazendo isso, ô meu irmão. Pergunta em casa. Então, olha aí, questão de a gente vai pensar para um break, ainda tem mais um bloco, mas resumindo esse bloco é exatamente isso. 10 a 11, né? Se eu não me engano, ali foi questões, ordem do culto, que análises culturais. Falando da Santa Ceia. Da ceia. Esse aqui, eu acho que a gente tem 4 cartas ao Corinthians, aqui vai ter que também ter uns 4 blocos, uns 4 programas aí só sobre essa carta. Então, falamos sobre a ordem do culto, falamos sobre... Lembra que o litígio entre os irmãos, a disciplina, o casamento, a comida... Vamos finalizar com chave de ouro aí. Já usando Santa Ceia e Ressurreição. Santa Ceia e Ressurreição, o próximo bloco. Não sai aqui, Antenados, volta já já. Antenados a geral está de volta para o quarto e último bloco ao som de Vale Rio. Inclusive, essa é minha esposa. Olha aí, dando a moral para ela aí. Pastora Daniele Queiroz, casado há 6 anos. Olha aí, não posso errar não, hein? Um monte de gente me errar na rede nacional. 6 anos de bênção e mulher de Deus. Isso é bom, né? Já incentiva você a orar. Eu orei bastante, viu? Fiquei 5 anos Fala, no Deus. azeite, só esperando. O pessoal não aguenta ficar 1 ano, 6 meses aí. Eu falei, meu filho, fiquei 5 anos sozinho, só Na em oração, prova. na prova. Eu sei qual é dessa, Aí veio Vasco. essa benção aí pra minha Nossa, vida, né? Surfando todo dia. Surfando todo dia. Vamos lá, então, finalizar a falar sobre ceia. Bem rapidinho Bom, sobre ceia. a Santa Ceia, você tem ali pelo menos 4 visões da Santa Ceia. E a Santa Ceia é um memorial, né? Fazer isso em memória de mim. Ela também é uma visão escatológica, até que eu venha. Né? Jesus dizendo também para você olhar para dentro, examine esse homem a si mesmo e para o lado esperais um pelos outros. Né? Mas a Santa Ceia, ilicitamente, como fala ali, né? Quem toma ilicitamente, é mais de uma forma irrefletida. Né? A pessoa que faz da ceia, tomar a ceia, é a forma irrefletida. Porque quem é digno? Quem é digno de tomar a Santa Ceia? Né? Mas quando eu não tenho essa forma refletida, quando eu faço da ceia simplesmente um ritual e não reflito que a morte de Cristo, que o pão ali representa o corpo de Cristo, o sangue de Cristo derramado por mim na cruz do Calvário, eu tomo de uma forma refletida e por isso eu peco. O digno é o indigno. O digno é indigno. Porque se o cara se achar digno, Justamente. ele se torna indigno. Indigno. Agora, se o cara souber que ele é indigno de tomar a tá cruz, pela é a graça, graça, né? Isso, é a mas misericórdia, aí é ele... esse olhar que Paulo te convida a fazer. Examine-se a si mesmo. Pô, examine a si mesmo. Examine a si mesmo, reconheça que você é Entenda que instituído você é um da cara graça. limitado. Então, só 2 pontos sobre a ceia que as pessoas
tomavam naquela época, a ceia era um banquete. O pessoal comia a vera, era uma ceia é um pouco alimentação. católica. Hoje a nossa ceia é ocidentalizada demais, né? É ocidental, copinho e aquilo mais, tudo mais. Agora, O princípio é o mesmo, o mas a princípio é o mesmo, cerimônia é ele fala, diferente. examine e tome Só a que o ceia. problema ali, ele fala o seguinte: quando vocês se ajuntam, vocês não se ajuntam para ser do Senhor. Por quê? Porque tinha uma festa antes, e Judas menciona ela, a festa do amor, a festa do ágape, que era feita antes, que de amor não tinha nada. Né? Sim. O rico ia pro canto, comia, o pobre ficava no outro. Com fome. E na hora de vamos celebrar a ceia, todo mundo se unia, tocava o cálice e tal, aquela coisa toda. Tomava para a própria condenação, Justamente. porque não discernia o E ele corpo. diz isso: vocês não se ajuntam para ser do Senhor, vocês se ajuntam para divisão. Vocês estão divididos, né? Ele falando justamente sobre essa festa que antecedia a Santa Ceia. Vamos falar sobre o dom rapidinho também, que agora tem pouco tempo. Sobre os dons espirituais. A igreja é caracterizada, né, por uma igreja de dons, só que ao mesmo tempo carnal. Paulo exortando ali, qual o tipo de exortação que era dado, a característica da igreja de Corinto? O que Paulo mostra ali é porque eles tinham uma religiosidade paganizada, de êxtase, de frenesi, não é? Então estava havendo uma desordem no culto. Paulo não está ali impedindo a igreja de manifestar os dons ou os carismas. Ele está dizendo, vocês têm que prestar um culto racional, isso está uma bagunça. Porque todo mundo falava em língua estranha ao mesmo tempo. Porque 5, 6 profetas profetizavam ao mesmo tempo. Então ele está dizendo, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Aí já é uma crítica ao ultrapentecostalismo, né? Onde parece que a pessoa está possuída. O Espírito Santo não possui ninguém igual nas religiões de matriz africana e outras, onde eu faço uma coisa e depois eu não sei o que eu fiz, estou em transe. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Então eu posso esperar você profetizar para que depois eu profetize sem que isso me faça ser frio ou na minha espiritualidade. Então o cerne ali é isso. Precisa haver ordem. Né? Aí ele vai dizer, não proibais falar língua, eu dou graças a Deus fala uma língua todo voz, mas precisa ter ordem. Agora vamos E um quem ponto fala em importante línguas, também, porque edifica a si mesmo, né? já está Os finalizando. Que ele tenta falar. Pode falar. O 15 que fala sobre a ressurreição. Havia gente, No um meio povo que não seria acreditava na ressurreição. Aí Aí vai anular tudo aquilo que Cristo tinha feito. Se o povo que vive na igreja, sendo, né, orientado, sendo ensinado por aquele que viveu com Cristo, participou da ressurreição, né, sabe o que aconteceu, e aqueles que estão ali, ele está ensinando, não acreditam nisso, aí fica mais difícil. Ele diz que se não há ressurreição de mortos, Cristo também não ressuscitou. Não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa É fé. vã a nossa fé. Acabou, Ou seja, acabou, se a gente encerrou. não volta ao nosso fim, a esse princípio, a igreja toda é invalidada. Não adianta você ter uma igreja de êxtase, falar em dons, profecias, ceiar e ter cuidado com comidas consagradas. Se você, tudo isso aí que você está fazendo, todas essas normas e procedimentos religiosos, nenhuma delas tem profundidade espiritual, todas religiosas. E ainda por final, você não crê na ressurreição, ela é toda invalidada. A igreja Anulando. inteira, ele na cita em totalidade, Coríntios, é invalidada. prato que soa, sino que tine, é vazia, né? Se não tiver o principal, que é o amor, aquilo ali é uma... a segunda parte. Aí do já é na credo segunda que ele- carta. A segunda parte do credo apostólico é justamente isso, né? Crer em Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Nosso Filho com sangue, foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem, bateu sobre o Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou o terceiro dia. O combate Quer ali dizer, se também não que tem esse havia, ressuscitou o terceiro dia, o combate que havia ali contra a ressurreição era por causa da filosofia do gnosticismo, onde a carne é eminentemente má, e apenas o espírito é bom. O cristianismo traz essa ruptura, né? O cristianismo não demoniza a carne. Então, para eles, a carne era má. A carne sendo má, então não pode haver ressurreição. Então, eles diziam que a ressurreição era apenas espiritual, que já era passada. E aí não só Paulo, mas João vai combater isso na primeira Esse epístola ponto dele que eu ia também, falar, João. combatendo isso, porque eles acreditavam que até o próprio Cristo, né? Na verdade, ele Era só tinha grande recebido, transmigração da alma. tinha recebido o divino Logos depois do nascimento e ele tinha partido antes da morte. Ele rejeitava qualquer ideia da carne ter alguma importância. Aí essa questão vai embolar o meio campo todo, porque eu posso pecar à vontade, porque a minha carne não tem valor nenhum para Deus. Era uma justificativa para a sua licenciosidade. E realmente foi deixado de lado em Corinto essa questão de João. João, quando fala que o verbo se fez carne, foi para
quebrar esse lado gnóstico que tinha nessa cultura e estava tentando entrar no viés do cristianismo. Olha só, não, carne não. E aí invalidava toda a cristologia que nós temos. Ou então acreditar também na transmigração da alma, né? Não teve ressurreição. Entendeu? Então, isso aí invalida todo o evangelho, invalida tudo. Então, E como é que a gente deve tratar assim, nos dias de hoje? Assim, quando surge uma heresia, porque essas heresias elas não são geralmente declaradas. Às vezes ela vem de forma inconsciente, nem a pessoa às vezes sabe que ela é uma herege, algumas pessoas. Às vezes ela fala porque ela ouviu, e o professor, né, que tem um professor aqui, ó, a culpa é do professor, é o professor de apologética. Como é que a gente deve lidar, André? No contexto, eu estava na nossa igreja lá, teve um dia que um evangelista lá orou, ele falou o seguinte: Senhor, esse pão que é o teu corpo, literalmente. Olha, usou a expressão da transubstanciação. Pô, esse cara não sabe que tá orando, não, cara. O que eu falei no começo? Esse suco que é o sangue representado. Aí como é que a gente deve lidar isso? Pega o microfone. Né? Pega o microfone e olha, irmão, a oração do nosso irmão foi não mesmo, serviu. mas não serviu. Anula ela, cancela. Anula ela. Crucifica ele. Pablo, eu acho que não, porque até o povo Não sabe não também. passou também. O negócio é você batido, né? ver aquele Puxa no canto, ensina no... diagnosticar aquele defeito e depois você dá um estudo para a igreja toda, para que a igreja saiba a verdadeira importância Boa. da Santa Ceia, ou então você chama simplesmente seu obreiro, que é ele que vai orar toda vez ali, entendeu? Uma vez Que Paulo tratou ali Uma vez eu escrevi um problema. A gente até- também tem que tratar os nossos Uma problemas. vez eu escrevi no não Facebook apenas uma vez, identificar, as né, pessoas estavam diagnosticar. comentando, condenando pastores, pautada na palavra, uma gafe que uma cantora falou de pecado e tudo mais. Eu fiz uma grande pergunta, eu falei: tira a primeira pedra que nunca falou uma besteira no microfone. Todo mundo já cometeu um erro. Imagina se todo mundo fosse produzir condenação nas minhas falas, nos meus primeiros passos de seminário, na minha sofrência de entender, e até o dia que... Agora, até como hoje eu aprendo. Então, o problema é permanente, aí, né? A questão, uma questão coisa é uma falha, doutrinária, outra coisa uma é... questão que você carece de abrir a Bíblia e ter um discipulado, um caminhar junto, tem que ter alguém junto ali. Agora, porque no isolamento só vai vir heresia. Essa questão da ressurreição, qual é a importância dessa doutrina para a igreja? Que eu costumo dizer que é uma das doutrinas mais importantes da Bíblia, da ressurreição. Porque Paulo diz isso: se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. O que é importante mais do que a morte é a ressurreição. Justamente. claro. E qual é a lição disso pra gente? É que nós vemos em Cristo o que será o nosso corpo. Teremos um corpo semelhante ao que ele teve, glorificado. Maravilha. Então, Isso é maravilhoso. falando Igual essa imagem e semelhança que é falado lá em Gênesis, não é a imagem e semelhança do homem com Deus, o nosso físico não, né? É essa questão que ele acabou de essência falar. do- É Falando essa a de essência. heresia rapidinho, assim, a gente tem que separar assim, o que é heresia do que é divergência teológica. A divergência teológica é uma situação em que eu posso estar errado, porque é um assunto de difícil compreensão e eu então tenho uma posição e respeito quem tem uma posição contrária. Ou um assunto em que, mesmo estando certo da minha posição, a posição contrária não traz nenhum prejuízo à comunhão, à fé cristã. Mas existem situações em que o erro é grave e ele precisa ser combatido. João vai dizer claramente: aquele que diz que Jesus não veio em carne, esse é o anticristo. Ele está querendo dizer o seguinte: esse ensino de vocês é totalmente contrário à fé cristã. Então há coisas que a gente pode não concordar, outras que a gente pode tolerar e outras que infelizmente a gente tem que dizer: olha, isto aqui é heresia, é errado e é condenável. Você sabe, pastor, que essa é sutil. Começa com parecendo falta de conhecimento bíblico. É sutil que isso, mas isso penetra em nossas igrejas. Eu conheço cristão que veio conversar comigo falando que crer que Jesus Cristo não é o Messias. E é membro, batizado. Ou então na Trindade, Enfim. né? Porque é sutil, e aí as pessoas mistificam isso e deixa-se de lado. Você vê gente hoje abrindo dentro de seminários, sendo partidário a outras questões que não são doutrinárias, que Cristo aborrece tanto ou invalida toda a cruz, que vai entrando. Rafael, isso aí a gente vê, né, André? Atua na área de seminário, você já é bacharel, eu sou Jovem mancebo? um jovem mancebo. que tá aprendendo. Mas é visto, gente, é percebível a quantidade de teólogos liberais dentro do nosso seminário.
Olha, pastores, eu quero agradecer muito, viu? Foi. Pã, Teologia igual o liberal. Deus abençoe, foi bênção o programa de hoje. Acredito que todos foram muito edificados. Você que está aí assistindo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas ainda vamos ter a segunda carta de Paulo aos Coríntios e vamos ainda ter mais um comentário sobre a primeira. Então, fique ligado, Deus abençoe, um beijo grande, até a próxima.